Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a nossa aula de hoje será sobre o número de diagonais de um polígono. Lembrando que lá no livro esse assunto está na página 147 e os exercícios que vocês precisam fazer são do 1 ao 6 lá da página 148. Então, primeiro de tudo, vamos começar a entender sobre as diagonais em uma figura qualquer. Aqui eu escolhi um pentágono. Então, aqui nós temos uma figura com 5 lados, né? Ou melhor, um polígono de 5 lados, que é o pentágono, e com os seus vértices demarcados. Aqui, a prof marcou primeiro a diagonal AC. Então, para nós entendermos o que seria a diagonal, é o segmento formado, né, pelos vértices não consecutivos, porque quando eu tenho o vértice A com o seu consecutivo, que seria o B, nós temos um lado, e lado não é diagonal. Então, são os vértices não consecutivos ligados que formam as diagonais. Então, aqui, ao formar a diagonal AC, ela possui extremidades no vértice A e no vértice C. E também essa diagonal chamada de AC, ela pode ser identificada como CA. Então, observem que é a mesma diagonal, tanto olhada de cima para baixo como de baixo para cima, beleza? E neste pentágono, então, demarcando todas as diagonais, nós observamos que são 5 e elas são o segmento AC, AD, BE, BD e CE. Essas são as diagonais do pentágono. Agora vamos exercitar um pouquinho isso para a gente entender, né, melhor. Eu quero descobrir quais são as diagonais desse retângulo. Pensem aí rapidinho, o que será? Quais são as diagonais? Será que é AB? Será que é BC? Então vamos lá. Marquei primeiro esta diagonal. Então, uma das diagonais é AC, o segmento ligado, né, pelos vértices não consecutivos. Outra diagonal que nós identificamos no retângulo é a diagonal BD. Então, neste retângulo, nós temos apenas duas diagonais, e não somente neste, né? Em qualquer retângulo, são duas diagonais. Agora, nós vamos tentar entender uma forma para poder calcular o número de diagonais de qualquer polígono convexo. Então, se o polígono tiver 10 lados, para a gente não precisar desenhar esse polígono, fazer todas as diagonais, que dá muito trabalho, existe uma maneira que dá exatamente o número de diagonais. Mas para a gente chegar nessa fórmula, vamos dizer assim, nós precisamos fazer um raciocínio para a gente entender o processo, né? Então, para fazer isso, nós vamos identificar algumas características nesses polígonos que a prof escolheu. O quadrado, o pentágono, o hexágono e o triângulo. Então, aqui eu demarquei nessas figuras as diagonais que partem apenas de um vértice dessas figuras. Então, aqui no quadrado, desse vértice, uma diagonal. Desse vértice, duas diagonais. Então, vamos compreender esse processo. Começando com o quadrado. O quadrado, ele possui 4 vértices e, consequentemente, 4 lados, né? E nós observamos que de cada vértice parte exatamente uma diagonal. Já no pentágono, ele possui 5 vértices e também 5 lados, e de cada vértice partem 2 diagonais. No hexágono, ele tem 6 vértices e 6 lados, e de cada vértice partem 3 diagonais diferentes, né? E o triângulo possui 3 vértices e não possui diagonais. Então, de cada vértice do triângulo partem 0 diagonais, porque não existem diagonais aí no triângulo. Então, eu quero que vocês pensem aqui com a prof um padrão que se estabelece. De cada figura partem quantas diagonais de cada vértice? Isso vai variar, mas isso varia conforme o quê? Observem que o quadrado tem 4 lados e só sai uma diagonal de cada vértice. O pentágono tem 5 lados e partem 2 diagonais de cada vértice. O hexágono tem 6 lados e partem 3 diagonais de cada vértice. Então, observem aqui que em todas as figuras, o número de diagonais que saem de cada vértice é a quantidade de lados que essa figura tem, menos 3.
O quadrado tem 4 lados, 4 menos 3 é 1, então sai só uma diagonal de cada vértice. O pentágono tem 5 lados, 5 menos 3 é 2, então saem 2 diagonais de cada vértice. O hexágono tem 6 lados, 6 menos 3 é 3, então saem 3 diagonais de cada vértice. Então, entenderam esse processo? O número de diagonais que saem de cada vértice é o número de lados menos 3, isso é um padrão. E agora, o que será que a gente faz para descobrir, então, o número total de diagonais? Como eu sei que de cada vértice partem, o número de diagonais é a quantidade de lados menos 3, e eu tenho, por exemplo, aqui 5 vértices, então eu vou fazer essa quantidade vezes o número de vértices. Só que também nós temos que nos atentar ao seguinte: quando eu conto essa diagonal partindo desse vértice, ela é a mesma diagonal partindo do outro vértice. Então, ao fazer essa multiplicação, nós estamos contando a mesma diagonal 2 vezes. Então, nós precisamos dividir por 2. Então, agora vamos, de fato, a essa generalização do número de diagonais de um polígono convexo. Essa é a generalização. Então, D, que é o número de diagonais, sempre vai ser igual a N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Essa é a fórmula que nos dá o número de diagonais de um polígono convexo, em que o N é o número de diagonais, em que o D é o número de diagonais e o N é o número de lados ou o número de vértices que esse polígono possui. Beleza? Então, agora vamos exercitar isso que nós acabamos de conversar para fazer mais sentido, para ampliar mais essa nossa visão aí. Então, aqui no primeiro exercício, em um octógono, há quantas diagonais? Então, primeiro de tudo, nós precisamos lembrar lá da nossa fórmula que nos dá o número de diagonais, que é D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. O octógono é um polígono que possui 8 lados, 8 vértices. Então, no lugar de N, nós vamos colocar o número 8. Por isso que D ficou igual a 8, que multiplica 8 menos 3, dividido por 2. Agora, o que a gente faz? A gente resolve o que está dentro do parêntese. Então, nós ficamos com 8 vezes 5, dividido por 2. Esse 5 surgiu de 8 menos 3. Entendido? Agora, nós temos que D, né, é igual a 40 dividido por 2, porque 8 vezes 5 é 40. Chegando ao resultado de D igual a 20, porque 40 dividido por 2 é 20, e assim, em um octógono, nós temos 20 diagonais. Então, pelo cálculo, nós conseguimos descobrir o número de diagonais sem a necessidade de fazer o desenho, de pensar ali, contar. Então, pela fórmula, a gente já chegou rapidinho no número de diagonais. Vamos para mais um. Então, eu quero descobrir qual é o polígono convexo cujo número de diagonais é igual a 0. E aí, gente, a prof acabou de falar um polígono em que não tem diagonais. Quem lembra? Triângulos, isso mesmo. Então, o triângulo é o polígono que não possui diagonais. Mais um exemplo. Quantas diagonais há em um heptágono? Da mesma forma, temos que começar com a nossa fórmula para poder fazer o cálculo. Então, aqui nós sabemos que o heptágono possui 7 lados. Então, no lugar de N, nós vamos substituir pelo 7. Então, D é igual a 7, que multiplica 7 menos 3, dividido por 2. Temos, então, que D é igual a 7 vezes 4, dividido por 2. E D é igual a 28 dividido por 2, e assim D é igual a 14, ou seja, em um pentágono há 14 diagonais. E o último exercício: qual é o polígono convexo cujo número de diagonais é igual ao número de lados? Então, observem que nesse exemplo, nesse exercício, nós não temos o polígono, então eu não sei quantos lados, mas eu tenho a informação que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, novamente, a gente começa com a nossa fórmula, só que observem que aqui a prof colocou, em vez de colocar N, eu coloquei D. Por que eu deixei D igual a D vezes D menos 3 dividido por 2?
Porque está falando que o número de diagonais é igual ao número de lados. Então, eu não vou ter distinção em D e N. Então, o número de lados vai ser igual ao número de diagonais. Então, no lugar de N, eu coloco D, que é o número de diagonais. Resolvendo essa equaçãozinha, aquele 2 que estava dividindo, ele passou para o outro lado multiplicando. Então, nós ficamos com 2D igual a D que multiplica D menos 3. Agora, aquele Dzinho aqui que o professor está passando com a setinha, esse D passou para o outro lado dividindo, e 2D dividido por D é simplesmente 2. Então, 2 vai ser igual a D menos 3. E assim nós chegamos que D é igual a 5, porque esse menos 3 passou para o outro lado somando e 2 mais 3 é 5. Então, assim nós entendemos que o polígono que tem o mesmo número de lados e diagonais é aquele que tem 5 diagonais, ou seja, 5 lados. Então, é o pentágono, exatamente. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham compreendido esses conceitos de diagonais, a formulazinha. Então, eu quero muito que vocês façam os exercícios lá do livro para vocês treinarem esse conceito, né? Treinarem essa fórmula, né? Essas ideias. E qualquer dúvida, entre em contato com a prof, tirem todas as suas dúvidas. Um beijo para vocês e até a próxima aula.